Bom dia, pessoal. Está tudo bem com vocês? Olha, hoje iremos abordar um tema que é de interesse de 8 em cada 10 adultos. Qual seja, os cuidados que se deve ter ao comprar um automóvel. Iniciando esse tema interessantíssimo, ao adquirir um automóvel, o consumidor deve adotar uma série de cuidados para garantir uma compra segura e evitar problemas jurídicos, financeiros e mesmo mecânicos, né? É importante mencionar que as informações trazidas a esse vídeo estão baseadas no Código de Defesa do Consumidor e no Código Civil Brasileiro, destacando os principais pontos a serem considerados, incluindo informações claras, garantia legal, o contrato de compra e venda, a vistoria cautelar e outras informações pertinentes ao tema, né? Primeiramente, a informação deve ser clara e adequada. O CDC, em seu artigo 6º, inciso 3, determina que o consumidor tem direito a informações claras e adequadas sobre o veículo, essenciais para uma decisão informada. Essas informações incluem, o preço total, que deve englobar todas as taxas, impostos como IPVA, enfim, seguro obrigatório, e custos de documentação apresentados de forma transparente. Também deve abordar as especificações técnicas, que são as informações detalhadas sobre o motor, tipo de combustível, consumo, dimensões, potência, capacidade de carga, enfim, dentre outros. Também o ano e modelo, que deve ser verificado, especialmente em carros usados, para evitar surpresas após a compra. Também, como informações importantes, deve-se averiguar os equipamentos e os acessórios, as informações acerca disso, pois deve ser confirmada a presença de itens como airbags, ar-condicionados, rodas de liga leve, central multimídia, por exemplo, principalmente em veículos usados, onde podem haver discrepâncias entre o anunciado e o entregue. Também uma informação importante é a garantia, que compreende a duração, a cobertura e as condições da garantia do fabricante, bem como os procedimentos em caso de defeitos. Informação relevantíssima acerca da forma de pagamento, pois em financiamentos devem ser analisadas as taxas e as taxas de juros, parcelas, o valor da entrada e os custos adicionais. As taxas como a tarifa de abertura de cadastro e a taxa de emissão de carnê, que é a TAC e a TEC, respectivamente, o seguro prestamista, com o imposto, e a comissão de correspondente bancário são ilegais, conforme decisões reiteradas do Superior Tribunal de Justiça e também de acordo com as resoluções do Conselho Monetário Nacional, o CMN. Informações também relevantes são acerca dos descontos e das promoções. Aqui o consumidor deve verificar as condições de promoções que são vinculantes ao fornecedor, conforme o CDC. Ofertas muito abaixo do valor de mercado, por exemplo, muito abaixo da tabela FIPE, exigem cautela por parte dos consumidores, pois podem indicar problemas ocultos. Também informação relevante é acerca do prazo de entrega, que deve ser confirmado especialmente para veículos novos ou encomendados de outras localidades. A política de devolução também é importante, que essa informação esteja bem clara, no caso de compras fora do estabelecimento, por exemplo, internet. O consumidor tem o direito de arrependimento de até 7 dias, conforme o artigo 49 do CDC. Quanto às compras feitas fora do estabelecimento, é importante tomar cuidado redobrado com as compras online. Primeiro, deve ser feita
uma verificação da loja virtual. O consumidor deve pesquisar a reputação da plataforma ou do vendedor. Por exemplo, avaliações de outros compradores, se o CNPJ está ativo, reclamações, se há muitas reclamações no Procon ou Reclame Aqui, enfim. Em segundo lugar, se o contrato for digital, o consumidor deve ficar alerta para a leitura detalhada dos termos de compra online, incluindo políticas de devolução, prazos de entrega e garantias. Por último, quanto à segurança no pagamento, é recomendável que seja realizado o uso de métodos de pagamento seguros, por exemplo, cartão de crédito com proteção contra fraudes, e evitar transferências diretas ou depósitos em contas de terceiros. É essencial a realização de inspeção presencial, também, pois mesmo em compras online, é essencial a realização de uma inspeção presencial, pois mesmo em compras online, o consumidor deve exigir que seja feita uma vistoria presencial ou cautelar antes de finalizar o pagamento. Voltando ao tema das informações claras e adequadas, temos a documentação. Aqui, o consumidor deve receber a nota fiscal de compra, o recibo de compra e venda, o termo de garantia, certificado de registro de licenciamento do veículo, o comunicado de venda e, em casos de veículos usados, as certidões negativas de débitos. Caso o fornecedor omita informações ou cobre taxas abusivas, o consumidor pode recorrer a órgãos de proteção ao consumidor ou diretamente à justiça. Agora falaremos sobre a garantia legal. O CDC assegura uma garantia legal de 90 dias para bens duráveis, como automóveis, a partir da entrega. Os principais aspectos incluem a duração e a abrangência. A garantia cobre defeitos de fabricação que comprometem o uso, a segurança ou o valor do veículo. Práticas como limitar a garantia a 50 mil quilômetros, por exemplo, como acontece em São Paulo, ou a peças específicas são ilegais, violando o princípio da boa-fé contratual. Há também o conserto de defeitos. O fornecedor tem 30 dias para reparar defeitos dentro do prazo de garantia. Se não for cumprido, o consumidor pode escolher entre a substituição do veículo, a devolução do valor pago com a atualização monetária, ou o abatimento proporcional do preço. Também, em relação à prova do defeito, o consumidor não precisa provar o defeito. Cabe ao fornecedor demonstrar que o produto não apresentava problemas quando foi entregue ao consumidor, conforme o artigo 12 do CDC e a decisão do STJ no recurso especial 1.955.890. Também tem a garantia contratual. Qualquer garantia adicional não pode restringir a garantia legal e deve ser claramente comunicada. Quanto ao recall, o consumidor deve atender aos recalls para corrigir falhas de segurança, Por exemplo, freios, airbags, enfim. Ignorá-los pode depreciar o veículo, invalidar a garantia e aumentar os prêmios do seguro, ou ainda mais gerar responsabilidades em acidentes. Quanto ao contrato de compra e venda, bem, esse é importante, hein? O contrato de compra e venda deve ser analisado com cuidado para garantir clareza e proteção jurídica. Os pontos essenciais que devem estar no contrato são a identificação das partes, que é o nome, CPF ou CNPJ, endereço do comprador e do vendedor. A descrição do veículo, que tem que mencionar a marca correspondente, modelo, ano, cor, placa e características distintivas.
A documentação também tem que ter uma cláusula específica, né, que diz respeito à verificação da regularidade do CRLV, do recibo de transferência e ausência de pendências, como multas, enfim, débitos. Também deve ter uma cláusula específica a respeito do preço do pagamento, que é onde há a estipulação do valor total, a forma de pagamento, né, se é à vista, parcelado, enfim, financiado, e condições de juros ou multas. Também uma cláusula específica que deve constar no contrato é a garantia, que é onde são detalhadas as garantias legais e contratuais, incluindo a duração e a cobertura. Quanto às obrigações também deve constar no contrato, né, que definem as responsabilidades pela transferência da propriedade e os custos associados, por exemplo, as taxas de cartório. Outra cláusula que não deve faltar no contrato é a respeito dos vícios redibitórios e da evicção, que é uma cláusula baseada em um capítulo inteiro do Código Civil que visa proteger o consumidor contra defeitos ocultos ou reivindicações de terceiros. Também deve constar no contrato a rescisão, né, uma cláusula de rescisão e também das multas, que é onde são estabelecidas as condições para a rescisão e as penalidades por inadimplemento. Também quanto à entrega e ao estado do veículo, deve constar no contrato, que especifica os prazos e as condições de entrega. Também, né, todo contrato tem a cláusula de foro, que define a comarca para a resolução de disputas judiciais. E, por fim, a assinatura e o registro. O contrato deve ser assinado pelas partes e preferencialmente registrado em cartório para maior segurança jurídica. É recomendável que o consumidor consulte um advogado para revisar o contrato antes de assiná-lo. Falaremos agora da vistoria cautelar, né, que é fundamental, especialmente para veículos usados, pois garante a segurança e a idoneidade da compra. Os seus benefícios, né, incluem a segurança, né, porque ela identifica problemas estruturais ou mecânicos, né, enfim, como problemas no freio, suspensão, sistema elétrico, enfim, que comprometam, né, a segurança do veículo. Também ela mostra o histórico de acidentes, que revela se houve sinistros graves, como perda total, né, que afeta a integridade do veículo. Também é uma forma de prevenir fraude, né? Ela detecta veículos clonados com documentos falsificados ou restrições judiciais. Ela também menciona em qual estado está o veículo, né? Pois avalia a pintura, a carroceria, o interior e componentes mecânicos para verificar se o preço é justo. Também mostra se a quilometragem está correta, né? Pois ela confirma se o odômetro foi adulterado, impactando o que pode impactar o valor, né, e a vida útil do carro. Também mostra o histórico de transferências. Aqui é importante, né, que os consumidores prestem bastante atenção, porque muitas transferências podem indicar problemas recorrentes. Também ela determina se as peças utilizadas são originais ou não, né, porque verifica se as peças são originais ou substituídas, né, por componentes de qualidade inferior. Indica se há recalls pendentes também, né, que podem comprometer a segurança e o valor do veículo. A vistoria, né, cautelar ajuda a evitar custos com reparos inesperados, facilita a negociação de preços e mantém o valor de mercado do veículo para futuras revendas. Veículos com problemas não resolvidos podem enfrentar dificuldades com seguros ou aumento de prêmios. Agora, falaremos sobre a verificação do histórico do veículo. Deve-se consultar, né, é recomendável que seja realizada a consulta ao Detran do estado onde o veículo está registrado para verificar se há multas, né, restrições judiciais, administrativas ou financeiras, como, por exemplo, uma alienação fiduciária. Ferramentas como o Nada Consta do Detran,
ou serviços privados mesmo, como check-out ou autoavaliar, podem fornecer informações sobre sinistros, leilões, roubo ou furto. Também é importante verificar o histórico de manutenção, né? O consumidor deve pedir o histórico de manutenções do veículo, né, quando se estiver disponível, né? Como, por exemplo, revisões em lojas oficiais ou oficinas autorizadas, para avaliar se o carro foi bem cuidado. Também tem que se atentar se o veículo for de leilão. Nesse caso, os consumidores devem estar bem atentos sobre os riscos de comprar veículos oriundos de leilões que podem ter sido recuperados de sinistros ou ter problemas estruturais. Ele deve exigir, né, o consumidor tem o dever, né, de exigir que haja transparência durante a negociação e deve avaliar se o preço reduzido compensa os riscos. Também deve ser realizado um test drive, né, pois o objetivo do test drive é o consumidor avaliar se o veículo está em boas condições, em diferentes situações, como estrada, subidas na cidade, né, para avaliar o desempenho, conforto, ruídos anormais, funcionamento do motor, suspensão, freios e sistemas eletrônicos. Também o consumidor tem de verificar itens, né, como o alinhamento do volante, resposta ao acelerador, funcionamento do ar-condicionado, enfim, sistemas de som e conectividade, além de possíveis vibrações ou barulhos durante o teste, né? Também é importante estar acompanhado de um especialista, muito importante, né? O consumidor tem que levar um mecânico de confiança durante o test drive para identificar problemas que podem passar despercebidos. Há também a questão dos custos pós-compra. É muito importante que o consumidor se atente, principalmente em relação à manutenção e revisões, pois os veículos novos exigem revisões periódicas em lojas oficiais para manter a garantia. Isso é muito importante. Enquanto que carros usados podem demandar reparos imprevistos, né? Os consumidores devem ter uma estimativa de custos médios para revisões e peças de reposição. Também devem estar atentos aos custos do seguro automotivo, né? Deve ficar atento, né, sobre a importância de contratar um seguro e comparar as cotações, considerando fatores como o perfil do motorista, né, o perfil do próprio consumidor, a localização, né, e o tipo de veículo. Os veículos com histórico de sinistros ou recalls não atendidos podem ter prêmios muito altos. Os impostos e taxas anuais também devem ser levados em consideração, pois os consumidores devem estar cientes do detalhamento dos custos como IPVA, DPVAT, se aplicável, né, licenciamento e eventuais taxas de inspeção veicular obrigatória em algumas cidades. Também tem que se atentar à depreciação do valor. É importante estar informado quanto ao valor de revenda do veículo, que pode variar conforme a marca, modelo, estado de conservação e demanda de mercado. Isso ajuda o consumidor a escolher um carro com boa retenção de valor. Também deve realizar a comparação de veículos novos com usados, né? Em relação aos veículos novos, deve ser verificada a reputação da concessionária. Por exemplo, reclamações no Procon ou em sites como Reclame Aqui. Também devem ser confirmados os prazos de entrega, como já mencionado, especialmente em pedidos personalizados. Também é importante avaliar pacotes de opcionais que podem encarecer o veículo sem necessidade. Quanto aos veículos usados, né, deve ser dada maior atenção à vistoria cautelar e histórico do veículo, como já foi mencionado aqui nesse vídeo.
A negociação do preço deve ser baseada sempre na tabela FIPE e na condição do carro, e a atenção máxima aos defeitos ocultos ou adulterações, o que exige maior cautela com a documentação e procedência. Agora, quanto aos direitos do consumidor, em caso de problemas pós-compra, deve ser realizada uma reclamação formal. O consumidor deve registrar as reclamações por escrito, por exemplo, por e-mail, através de um protocolo na loja, no saque, ou através do WhatsApp da loja. Se não houver resolução, ele deve procurar os órgãos de proteção do consumidor, os PROCONs, ou plataformas como o consumidor.gov, que faz parte do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e tem a intermediação dos próprios PROCONs dos estados. Se ainda não houver resolução pacífica, então, não resta outra opção que não o ajuizamento de uma ação judicial, porque em casos de descumprimento do Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, defeitos não reparados, taxas abusivas, o consumidor pode recorrer ao juizado especial civil para causas de até 40 salários mínimos e muitas vezes sem necessidade de advogado. Apesar que devo fazer aqui uma parte, é aconselhável estar acompanhado de advogado, pois a outra parte sempre estará acompanhada de um. E dessa forma, o consumidor poderá vir a se complicar, porque estará, obviamente, diante de um profissional com conhecimento técnico. Agora falaremos a respeito do prazo para reclamação. O prazo que o consumidor tem que estar atento é de 90 dias para defeitos aparentes em bens duráveis e 30 dias para reparos, e que os defeitos ocultos podem ser reclamados após o prazo, conforme artigo 26, parágrafo 3º do CDC. Quanto à negociação e pesquisas de mercado, o consumidor deve fazer a comparação, fazer a pesquisa de preços em diferentes lojas, revendas e plataformas online. Deve ser feita antes de fechar o negócio. E sempre deve usar como referência a tabela FIPE para veículos usados. Sempre. Em relação a técnicas de negociação, o consumidor pode negociar descontos, especialmente em veículos novos, no final do ano ou em períodos de baixa demanda. Para veículos usados, ele pode pechinchar com base em defeitos identificados na vistoria cautelar. É recomendável que o consumidor faça a cotação em relação ao mesmo modelo em várias lojas para obter as melhores condições. Dessa forma, pessoal, ficamos por aqui. Curtam, comentem e compartilhem o vídeo, pois trazemos informações de utilidade pública acerca do mundo do direito e que podem ser úteis para ti, como esse vídeo, as informações trazidas nesse vídeo para vocês. Muito obrigado por terem assistido e fiquem com Deus.